Olá, seja muito bem-vindo ao último programa de 2023. E nós vamos encerrar o ano falando sobre um tema extremamente importante, a saúde do nosso coração. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças cardíacas são uma das principais causas de morte no Brasil, responsáveis por 30% dos óbitos no país, o que corresponde a 400 mil mortes por ano. Então, vamos saber o que devemos fazer para termos um coração saudável. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o médico cardiologista Dr. Gutierre Martins. Então, vem comigo, porque o Hora da Saúde está no ar. Já está aqui comigo na tela o médico cardiologista Dr. Gutierre Martins. Olá, doutor, prazer recebê-lo aqui na Fonte TV. Olá, prazer todo meu, agradeço esse convite. Obrigado, Juliane, obrigado a vocês que me convidaram para a gente poder discutir assuntos importantes aqui de saúde. E o nosso assunto hoje é a saúde do coração, esse órgão extremamente importante para toda a nossa saúde, para a nossa vida. E eu queria que você começasse explicando para a gente a função e, claro, a importância do coração para o nosso corpo. O coração é um órgão extremamente importante e ele tem inúmeras funções que são extremamente úteis para o corpo e fundamentais, à vida. O bombeamento cardíaco é uma das funções que o coração faz. Ele funciona tanto como um coração músculo, que ele faz a contração cardíaca, quanto a parte dos vasos. Os vasos que podem, por exemplo, alguns vasos conduzir o sangue para o resto do corpo. Mas ainda nós temos o coração elétrico também, que se refere aos batimentos, que é onde está o problema das arritmias cardíacas, que é um sistema de condução dentro do coração que faz a condução dos impulsos elétricos para que existam os batimentos. E, infelizmente, doutor, existem várias doenças, relacionadas ao nosso coração. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Inúmeros são os fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardíacas. A maioria deles atrelado aos maus hábitos, embora existam também condições genéticas. Pessoas que já nascem com predisposição a certas doenças cardíacas, inclusive cardiopatias congênitas, crianças que já nascem com problemas cardíacos. Mas as principais causas são adquiridas por nossos hábitos de vida ruins, os nossos maus hábitos. A hipertensão arterial, o infarto, as arritmias cardíacas, todas elas são condições que podem ser tanto genéticas quanto adquiridas. Da nossa parte, o que contribui são os hábitos de vida negativos, como não realizar atividade física, quando nós não nos alimentamos da maneira correta, com alimentos que não são saudáveis, quando nós quando ingerimos muito sal também. Então isso pode prejudicar a saúde do nosso coração. O excesso de estresse, que é muito comum nos dias de hoje. O excesso de estresse aumenta em 20 vezes a chance de doenças cardíacas. É uma das condições adquiridas. O tabagismo, que é o hábito de fumar, inclusive esses novos cigarros, os cigarros eletrônicos, aumenta assim também a incidência de infarto do miocárdio, que é de um ataque cardíaco. Então são esses fatores principais. Mas a alimentação também está muito ligada a isso. Quando a gente alimenta, principalmente hoje em dia as pessoas se alimentam muito de fast food, de alimentos ricos em gorduras saturadas, de má qualidade, então acabam em grande quantidade também, maiores porções do que seriam suficientes para manter a sua saúde. Tudo isso acaba sobrecarregando esse órgão nobre e ele acaba sofrendo as consequências de danos e a gente sofrendo as consequências em decorrência desse adoecimento, E como, doutor? E você falou sobre genética e fatores ambientais, mas aí o que mais manda na saúde do coração, a genética ou o estilo de vida? Na verdade é uma mescla, é um conjunto dessas duas coisas. Claro, se eu já tiver nascido com uma condição genética muito desfavorável, isso vai fazer com que eu tenha mais cuidados do que outras pessoas, supondo, por exemplo. que na minha família todo mundo infarta com 30, 35 anos, 40 anos, 45 anos.
tendo esse conhecimento genético do meu histórico familiar, eu vou ter que ter mais cuidado que as outras pessoas. O que isso significa? Eu vou ter que ir ao médico com maior frequência e mais cedo. Eu vou ter que cuidar melhor da minha alimentação, me alimentando mais de vegetais, frutas, verduras, legumes, proteínas de boa qualidade. Eu vou ter que ter um cuidado maior com a atividade física regular, eu vou ter que fazer mais exercício aeróbico, sob supervisão e acompanhamento. Então, tem que ter um cuidado a mais. Aí é claro que isso é o que a gente chama de enfrentamento genético. Se eu tenho uma condição genética ruim, eu tenho que ter um enfrentamento genético melhor. Eu vou ter que me cuidar de uma maneira além do que já seria, e antes também. Antes, além do que seria o normal e antes. Então tem que ter um cuidado maior, podendo prolongar sim a vida e nem mesmo vir sofrer as consequências. Eu tenho pacientes que têm condições genéticas desfavoráveis e que têm uma saúde muito melhor do que pacientes que têm condições genéticas favoráveis. Então, se eu for julgar de forma geral, os hábitos de vida são mais importantes do que as condições genéticas. Ótimo. Então, estilo de vida saudável me ajuda a não desenvolver problemas, no caso, cardíacos genéticos, né? Isso é uma notícia ótima. Exatamente. E aí, eu lhe pergunto quais sintomas, sinais, né, podem me mostrar que eu tenha algum problema cardíaco e tenho que procurar um médico? Olha, vários sintomas. Eu tinha um professor da faculdade que ele falava assim, sobre infarto. Dor na ponta do nariz, até o umbigo, na frente e atrás. Em paciente que é de grupo de risco, tenha fator de risco, no pronto-socorro, até que prove o contrário, é infarto. Por que ele dizia isso? Porque é claro que a gente tem os sintomas típicos, mas às vezes existem os sintomas que nós chamamos de atípicos. E só vamos conseguir descobrir a causa daquele sintoma e se ele é cardíaco ou não através de exames. Então, e por isso que nós recomendamos os check-ups regulares no cardiologista, no especialista em clínica médica, porque através desse check-up você vai conseguir antecipar sintomas que às vezes você atribuiu a uma outra causa. Eu tenho pacientes que me procuram aqui com sintomas que acreditando que são gástricos, dispépticos. Então, porque eu também sou especialista em clínica médica. Aí vem com sintomas dispépticos. É meu estômago que está ruim, está sentindo dor, desconforto. E às vezes eu investigo, e pode ser estômago mesmo, e algumas causas não eram estômago, era coronária, que são as artérias do coração. Então, estava em risco de infartar. Então, eu já evitei infarto em paciente assim. Eu já evitei infarto em paciente, por exemplo, com dor nas costas, que veio me procurando com uma dor nas costas. Só que a dor nas costas piorava quando ele exercitava, quando ele andava. Ele achou aquilo estranho e resolveu procurar um médico. Procurou, era problema cardíaco também. Mas existem os sintomas típicos, que são a maioria dos casos. Que são o quê? Dor no peito, principalmente se a dor for em aperto, peso ou queimação. Cansaço, fadiga, falta de ar, principalmente se for para exercitar, for fazer exercício. Sensação de palpitações, que é os batimentos cardíacos acelerados ou diminuídos ou falhando, sensação que o ritmo não está regular, não está normal. Na maioria das vezes nós nem lembramos que nós temos o coração, a gente não percebe as batidas do coração. O fato de perceber essas batidas, principalmente acelerado demais ou lento demais, pode ser uma condição cardíaca de arritmia, por exemplo. E falta de ar aos esforços. A pessoa já era acostumada a fazer esforços numa determinada quantidade e aquilo não gerava falta de ar, e agora ela está tendo falta de ar com aquela mesma intensidade de exercício físico. Isso deve chamar a atenção. E esse cansaço, ele é pontual, doutor? Como é que ele acontece? Pode ser pontual, mas geralmente é recorrente. Por exemplo, um ciclista, ele subia uma rampa de bicicleta e ele era acostumado a subir essa rampa de bicicleta montado na sua bicicleta. Aí ele passa a perceber que ele está fazendo isso, mas que ele está cansando mais do que era o comum dele cansar. Aí chama atenção. Numa caminhada, alguém que tem que parar em algumas distâncias, a pessoa tem que parar antes do que ela era acostumada a parar para descansar, porque está ofegante, com falta de ar. Isso deve chamar a atenção, porque aí já pode ser risco do entupimento, eu estou falando de maneira coloquial, entupimento das artérias, que é as placas de gordura
no coração, aumentando, podendo, né, vir a obstruir, né, entupir, obstruir, levando a um evento cardíaco, um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, um infarto. E a gente vai começar falando aqui um pouquinho sobre algumas doenças relacionadas ao coração, entre elas a hipertensão, que é muito comum, muito frequente, né, na população brasileira, mais conhecida como pressão alta. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que é exatamente a hipertensão arterial, como ela ocorre e se existem sinais que identifiquem que eu estou com a pressão alta ou começando a desenvolver uma hipertensão. A hipertensão é uma doença silenciosa e ela é a doença silenciosa mais mortal do mundo, tá? Porque e a mais comum e a mais mortal, né? Tem fatores genéticos e ambientais. Então tem famílias que têm uma tendência a desenvolver hipertensão mais cedo e tem pessoas que não têm essa história, mas pelos fatores ambientais, obesidade, né, estresse, envelhecimento arterial, tudo isso pode levar à hipertensão. A falta de atividade física, principalmente. Hipertensão, eu acho muito interessante, que eu quase nunca vejo isso ser abordado em entrevistas. Então, é um ponto crucial. Hipertensão é pressão arterial, o que é? Frequência cardíaca, que é o número de batimentos cardíacos, que é quantas vezes o meu coração bate, né? Vezes uma coisa multiplicado, né, por uma coisa chamada resistência vascular sistêmica, que é a resistência dos vasos, que os vasos funcionam como se fosse uma mangueira, e essa mangueira ela vai ficando mais rígida com o decorrer do tempo. Essa rigidez dessa parede dessa mangueira faz a pressão aumentar, igual quando a gente vai na mangueira de jardim e aperta ela e a pressão sai mais alta. É exatamente esse mecanismo. Só que pensa isso, se é nas artérias do pescoço e do cérebro, vai ser aquela pressão aumentada dentro das artérias do pescoço e do cérebro. Isso pode levar a um AVC, um derrame, né, que é o AVC. Dentro das artérias do coração, isso machuca a parede das artérias do coração, levando à formação de placa e uma coisa chamada remodelamento cardíaco, e junto com o colesterol vai fazer entupir as veias. Nas artérias do corpo, a aorta, que é a principal artéria que sai do coração e desce para o corpo todo, essa artéria pode se romper em qualquer nível, seja aqui no tórax, seja no abdômen, e a pressão é muito forte. O paciente pode vir a ter uma morte por conta disso, que a gente chama de dissecção de aorta. Então, por isso que a pressão é tão importante e tão mortal, por conta é isso que acontece quando a pressão. E quando eu vou aferir ali a pressão, qual que é o normal, o saudável? O ideal, eu falo que o bom é sempre inimigo do ótimo. O ideal é 12/8. Tá? O normal, na diretriz brasileira de cardiologia, até 13/8 é normal. Mas o ideal é 12/8. E existem estudos mostrando que até níveis mais baixos seriam mais interessantes, como 11/7. Tanto que mulheres têm pressão mais baixa na sua maioria das vezes. Sim. Tem mulheres que têm a pressão normalmente 9/6, 9/5, e é normal. E é bom que seja assim. Tanto que as mulheres morrem menos de doença cardíaca do que os homens antes da menopausa. Depois da menopausa, isso se iguala porque ela se torna como um homem. A pressão dela geralmente sobe a níveis mais elevados, como é o nível dos homens. E as paredes das artérias ficam mais rígidas, como já acontece antes nos homens. Uma pessoa que tem hipertensão arterial, né, ela tem a pressão alta, a pressão mais alta. É normal ela ter uma pressão, quando for aferir, uma pressão mais alta ou não? Ela tem que ter uma pressão mais baixa com o medicamento? Não é normal. A gente tem que levar isso artificialmente. Por isso que precisa do tratamento médico. Se eu tenho uma pressão que é minha, 18/10, como tem alguns pacientes que chegam no consultório aqui, até com valores maiores, 22/10, eu já vi o paciente falar que não estava sentindo nada. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Porque geralmente nesses valores mais altos já sente alguma coisa de desconforto, como dor de cabeça, como dor na nuca, como a visão fica turva, que a gente fala que ela fica com a visão um pouco mais atrapalhada, a mente não fica tão clara, os pensamentos ficam mais identificados, isso pode acontecer. Mas tem gente que tem a pressão em valores tão absurdos e mesmo assim não sentem nada.
essa pessoa não sente nada agora, mas quando ela sentir, já vai ser um evento, já vai ser um infarto, já vai ser um derrame. Então, o médico rapidamente tem que fazer o tratamento adequado, escolher as medicações certas, para que a pressão da pessoa volte ao nível normal para a sua idade. E, como eu disse, é no máximo 13/8. Em idosos, a gente permite níveis até 13/8. E, de vez em quando, pequenas variações além disso. Mas, em jovens, o ideal é 12/8 mesmo. Uma coisa que acontece muito, doutor Guttieri, é que uma vez a pessoa diagnosticada com hipertensão arterial, muitas pessoas acreditam, e muitos médicos inclusive falam, que ela vai ser hipertensa para o resto da vida e ter que tomar medicamento também. Isso é verdade? Não, não é verdade. Isso é um dos mitos. Na maioria das vezes isso é verdade, mas nem sempre. Eu vou citar um exemplo clássico. Paciente, cirurgia bariátrica, obeso, diabético, hipertenso. Corrige a causa do problema, a causa da hipertensão, que a hipertensão dele era secundária, que é o que a gente fala. Tem várias causas de hipertensão secundária, não hipertensão primária. Isso aí é verdadeiro somente para hipertensão essencial ou primária, que é a hipertensão genética. Que é aquele paciente que não tem jeito, ele vai ter a pressão alta e vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Mas boa parte dos pacientes, uma boa parcela deles, não. Você corrige a causa, só que a pessoa tem que estar disposta a corrigir a causa. A causa é a obesidade, que está gerando resistência vascular periférica, vamos perder peso. Conseguiu perder 10, 15 quilos de peso, consegue às vezes normalizar a pressão arterial. Por isso que os bariátricos voltam com a pressão normal e até mais baixa às vezes, porque eles perdem uma grande soma de peso, em torno de 30, 40 quilos. Sendo que a cada 5 quilos de peso que a gente perde, a gente abaixa a pressão em 7%. Pensa se eu perder 30 quilos de peso. Então, na maioria das vezes, fora outras causas que a gente chama de hipertensão secundária. Por exemplo, vem ao médico, ele investiga sua hipertensão, uma hipertensão no paciente com 30 anos. Eu falo, não é normal um paciente com 30 anos ter pressão alta. Eu investigo e descubro que o problema dele era renal, uma coisa chamada estenose de artéria renal. Vai e manda ele para uma cirurgia, via cateterismo, opera, ele está curado da hipertensão arterial. Uau! Não, e saber que a gente consegue reverter problemas de saúde, isso é fantástico, né? A gente não precisa ficar refém de medicamentos e por aí vai. E a gente vai agora para um rápido intervalo e, na sequência, mais sobre saúde do coração aqui na Fonte TV. E daqui a pouquinho a gente volta já. Estamos de volta e hoje aqui no Hora da Saúde, o médico cardiologista, Dr. Guttieri Martins. Doutor, então, para a gente começar o ano bem, né? O próximo ano bem, saudável, como que nós devemos cuidar do nosso coração, o que devemos fazer para termos um coração saudável? Olha, são muitas coisas que a gente pode fazer para ter um coração saudável. Uma delas, que é a principal, como eu disse, o coração é um músculo e como todo músculo, ele responde bem a exercícios físicos. Antigamente, tinha-se, por exemplo, os colegas acreditavam que os pacientes cardíacos não deveriam realizar atividade física. E isso caiu por terra. Hoje em dia, o paciente sai da cirurgia cardíaca e a gente já começa uma coisa chamada reabilitação cardíaca precoce, porque isso reduz mortalidade e morbidade, o paciente já vai melhorando. Evidentemente que só dá para fazer isso em paciente cardíaco sob instrução médica profissional. Mas no paciente do dia a dia, nas pessoas que não têm doença, comorbidade ainda e que querem começar cuidando do seu coração, e que são jovens, não têm fatores de risco, é importante que eles já tenham cuidado de fazer atividade física, principalmente atividade física aeróbica. Atividade física aeróbica, ela modifica um monte de fatores que vão reduzir o risco cardíaco. Ela modula a frequência cardíaca. E como eu expliquei, a pressão arterial tem a frequência cardíaca como um dos seus fatores. Então, abaixando o nível dos batimentos cardíacos, isso reduz mortalidade e morbidade e melhora a sua performance física, você consegue fazer mais. Então, numa situação de necessidade, se o coração estiver sob estresse ou sob demanda, o seu coração aguenta mais, porque ele está treinado. Outra coisa que a gente deve fazer é alimentação saudável, alimentação rica em frutas, rica em verduras, em óleos de boa qualidade, por exemplo, castanha, nozes, abacate,
Então, alimentação mais saudável, pobre em gorduras saturadas, pobre em frituras, pobre em gorduras, preferindo alimentos mais saudáveis como frango, peixe, ovos, cozidos, né? Então, assim, isso é o que dá para a gente fazer, o controle do estresse. Se o estresse dá para controlar com atividade física, com meditação, outras medidas, ótimo. Se não dá, tem que usar medicação para controlar o estresse, porque o estresse vai aumentar o risco de infarto e derrame em 20 vezes. Cessar hábitos ruins como tabagismo, como bebida alcoólica. A bebida alcoólica não tem mais nível de segurança em bebida alcoólica. Já tem um estudo com mais de 36 mil pacientes mostrando que mesmo aquela dose que todo mundo achava que era boa, que ajudava a prevenir infarto, ela não é verdadeira, tá? Tem um outro estudo muito maior que sobrepôs esse estudo antigo e mostrou que não tem nível de segurança para bebida alcoólica. E o colesterol, doutor? O que você pode falar para a gente sobre a questão a relação do colesterol com a saúde do coração? Olha, está muito polêmico essa questão do colesterol em relação à saúde. Existem colegas dizendo que o colesterol não aumenta risco, né? Então, assim, é muito complexo porque a gente não tem só um tipo de colesterol, a gente tem vários tipos de colesterol, uns inclusive com capacidade de proteção cardíaca e outros inclusive com capacidade de dano. Sobre o colesterol, o melhor é a gente não deixar o colesterol aumentar, né? Evitando frituras, gorduras, o triglicérides, evitando massas de açúcar, porque às vezes as pessoas pensam que colesterol é só gordura. Não, triglicérides é massas de açúcar. Massas de açúcar, arroz, pão, macarrão, açúcar. Então, evitando frituras, evitando gorduras, evitando massas de açúcar, principalmente derivados de trigo, que são bem inflamatórios. Então, assim, a melhor coisa é evitar. Numa situação de não ter jeito, se esse colesterol está aumentando o risco cardíaco, e tem como a gente medir isso através de exames de sangue, por exemplo, o PCR ultrassensível, aí sim a gente deve fazer intervenção temporária com medicamentos até que os hábitos de vida surtam efeito. Então, eu sempre prefiro que o paciente alie as duas coisas. Medicamento quando não tem uma opção e tem que usar medicamento para baixar mais rápido esse colesterol, para tirar ele daquele nível crítico de risco, e depois hábitos de vida, de preferência mantendo somente com hábitos de vida depois do medicamento. Olha aí, mais uma vez falando sobre a importância dos hábitos de vida, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre suplementação e soroterapia, antes da gente encerrar aqui o nosso programa. Qual é a importância, existe alguma importância de fazer uso de suplementos e o que é a soroterapia, doutor? Olha, suplementação, a gente vê que está em alta e não está em alta sem motivo, sem um propósito. Do contrário, né, tantas pessoas famosas, né, tantos artistas internacionais, inclusive, não fariam suplementação e soroterapia se isso não tivesse algum benefício, já que agrega custo, né? Então, é polêmico essa questão da suplementação e da soroterapia, porque existe, infelizmente, igual em qualquer coisa que é novidade, que é inovação, como a suplementação e a soroterapia são de extrema inovação em medicina, é comum que haja polêmica, porque vão ter pessoas que vão fazer a boa prática, médicos e profissionais de saúde que vão ter uma boa prática, e vão ter colegas que vão fazer uma má prática, levando a má fama dos procedimentos. Mas são super relevantes. Na minha prática aqui, como cardiologista, como especialista em clínica médica, como médico integrativo, eu uso a soroterapia para os meus pacientes, que consiste em infusão de vitaminas, minerais, suplementos e fitoterápicos que vão ajudar em diversas questões que o paciente me apresentar de acordo com a sua necessidade, guiada pela minha anamnese, que é a minha avaliação clínica, e pelo exame físico. Por exemplo, eu posso ver um paciente com deficiência ele está em catabolismo muscular, está muito magro, está sarcopênico, está perdendo massa magra. Nós temos na soroterapia injeções, suplementos injetáveis, aminoácidos, né, e minerais, que vão aumentar essa massa magra. Aí é claro que o fisiculturista, sabendo disso, um fisiculturista, um paciente que malha, ele mesmo não tendo doença nenhuma, ele vai querer fazer uma suplementação para que os ganhos dele sejam mais rápidos. E está tudo bem, não tem problema, desde que seja feito de uma maneira ética e guiada por um profissional. Assim como tem a soroterapia, que o pessoal chama de soro da beleza, que é para que
melhorar a pele, melhorar cabelo, melhorar unhas. Porque muitas vezes a pele, o cabelo e a unha não vão melhorar só com substâncias tópicas, só com shampoo, só com produtos para cuidados de unha e cabelo. É uma coisa interna, é uma deficiência de absorção, a pessoa está com deficiência de biotina, deficiência de pantotenato. Aí o que a gente faz? A gente rapidamente repõe esses nutrientes de maneira injetável, cuja absorção é plena. Se a gente toma medicamentos e suplementos pela boca, a absorção não é plena, não é total, porque perde um pouco no estômago, perde um pouco no intestino, perde um pouco no... Na soroterapia, você vai ter uma absorção de tudo que você precisa. E é claro que o que sobrar, se estiver sobrando alguma coisa, isso vai ser eliminado pelos rins da mesma forma, né? E a gente tem que... Eu falo que a boa soroterapia ela é guiada por uma boa anamnese e exames laboratoriais, muitos exames laboratoriais para poder guiar a falta de vitaminas que são necessárias e repor somente o que for necessário ou de acordo com a demanda daquele paciente. E ela vai ajudar inclusive na saúde do coração, doutor? E tem alguma contraindicação? Tem soroterapia para a saúde do coração. Ela é um protocolo internacional criado por um médico chamado Stephen, tá? E isso envolve suplementos como coenzima Q10, magnésio e L-carnitina. Dá para a gente fazer essa suplementação via oral? Dá. Só que o paciente que vai estar precisando, com insuficiência cardíaca, ele está com edema, com inchaço em todos os órgãos, inclusive no estômago, então ele não vai absorver direito. Então, quando a gente faz a suplementação injetável, a resposta é incrível. Vários pacientes meus internavam com insuficiência cardíaca depois desse protocolo internacional que eu uso, que é o protocolo do Dr. Stephen, para insuficiência cardíaca, eles não internam mais. Eles ficam internados no sistema hospital dia. Eles vêm até a clínica, tomam medicação, vão para casa. Vêm até a clínica, tomam medicação, vão para casa, até que eles estejam compensados. Já que a insuficiência cardíaca, antigamente os pacientes ficavam internados de 30 a 50 dias. Já pensou o que é isso? Um paciente poder ter a comodidade de não precisar de internar numa condição dessa? Fora em condições de infecção que a gente consegue com a soroterapia, subindo a imunidade do paciente, fazer ele antecipar a cura. Você está aí com uma diarreia, uma gripe, uma pneumonia que você ia durar às vezes aí 7, 10, 14 dias, e com 3, 5 dias você já tem o resultado esperado. Então, assim, é fantástico, é maravilhoso. Por isso que a gente está tão... que os médicos que fazem mesmo com seriedade ficam tão empolgados com essa nova metodologia, porque ela é medicina moderna pura mesmo, nas mãos de pessoas que são mais habilidosas, estudiosas em relação aos ativos que vão ser usados. Né? Que maravilha, doutor. Eu amei ficar sabendo dessa soroterapia, um recurso a mais para a nossa saúde, né? Doutor Gutierre, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Hora da Saúde. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final, mas fica aqui o nosso canal para o senhor deixar as suas redes sociais. Quem quiser saber mais informações, acompanhá-lo, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente faz esse trabalho aqui na Amparo Saúde, em Iporá, e vão estar disponíveis aí as nossas redes, os contatos, para vocês poderem, se tiver quem tem interesse, que tem essa necessidade, poder nos contactar. É importante que a gente esteja sempre mesmo atualizando, e esse trabalho que a fonte está fazendo é de fundamental importância, que é trazer esse esclarecimento a todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, doutor. E nós ficamos por aqui, lembrando você que o Hora da Saúde vai ao ar toda terça-feira, às 10h30 da manhã, com reprise às 20 horas. E obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia neste ano de 2023 e que o próximo ano seja cheio de paz, amor e muita saúde para você e toda a sua família. Deus te abençoe. Tchau, tchau.